Estamos começando mais um podcast aqui da 2J, com mais um convidado especial, Fábio Holder. Cara, Muito prazer. obrigado pelo convite, galera. Valeu. Obrigado demais. E também com o João Vitor, sócio aqui da 2J também. Vamos lá conversar então com o grande Fábio. Bom, Fábio, se apresente aí para, não sei se é possivelmente, acho difícil alguém não te conhecer, mas se tiver alguém que não te conheça, manda aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou atualmente analista de renda variável, tenho um canal no YouTube de investimentos por longo prazo. Já fiz algumas coisas antes do canal, então já empreendi no mercado imobiliário, já fui CLT, depois comecei o canal no YouTube, abri minha empresa, então vamos bater um papo aí sobre... Bastante coisa para conversar, então, né? Exatamente, perfeito. Pô, eu também, quando eu comecei meu canal de investimentos, em 2020, já acompanhava seu canal já de tempo, né? Você começou quando? Cara, o canal eu comecei em 2017, só que na época eu não comecei o canal como full time, assim. Eu trabalhava em fundo de pensão aqui em Brasília, com análise de investimentos e tudo mais. E eu sempre gostei muito de internet. Desde os primórdios da internet, assim, desde quando tinha... Não sei de que ano vocês são. Eu sou de 93. O João eu Vitor sou é de de ontem. Já tô ficando um pouquinho velho, tá? Eu sou 91, então eu sempre gostei muito da internet 1.0 ali. Então, tipo assim, eu tinha um blog quando era no kit.net, tipo assim, na época do colégio, que eu tirava foto da galera. Legal. Fazia site, tipo, sabia escrever alguma coisa ali em HTML, etc. E aí, cara, eu sempre gostei muito do YouTube, desde o começo, eu acompanhei todo o comecinho do YouTube, essas partes de redes sociais, né, que tinha até antes, Orkut, Mirk. Orkut eu peguei. Mirk você não pegou, não, Não faço né? ideia do que seja. Você lembra de Mirk? Você Cara, usava? o Mirk, eu não lembro não. Era Esse tipo eu um não tô ICQ, lembrando. o MSN. Ah, não, esse aí eu usei Como se fosse- bastante. o MSN sim. Sim. O Mirk ele era tipo um negócio mais raiz que tinha uns canais que você entrava. Então, tipo, você tinha o canal Brasília, canal. Tipo, eu estava no Mackenzie, tinha o canal Mackenzie, o Cara, canal. esse eu não lembro não. Mas enfim, e aí, cara, eu sempre gostei muito do YouTube, só que o começo do YouTube era bem vlog, o pessoal falando ali com a câmera, e eu achava que não tinha espaço para fazer conteúdo sobre investimentos. E eu lembro que eu comecei a investir muito novinho, em 2008. Foi quando eu comecei a... A gente pode até voltar um pouco depois Em nisso. 2008 você tinha quantos anos? 17. É novo mesmo. E 2017, aí, beleza, o YouTube começando e tal, parará, e eu já investia, já trabalhava no mercado financeiro, eu comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego quando eu me formei em 2014. Comecei em 2014. E aí, beleza, aí um belo dia eu entrei no YouTube, fui procurar sobre investimentos e vi que tinha um canal, tinham dois canais que eu tinha achado na época, o do Primo Rico e o da Natália Arcuri. O Primo Rico na época eu tinha 100 mil inscritos, Eu ia falar, 2017, sabendo nem se já existia. e o da Natália Arcuri tinha uns 120 mil, 130 mil, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, tem demanda por esse tipo de conteúdo, porque na minha ignorância eu achava que, tipo assim, pô, quem vai procurar sobre investimento na internet? E aí eu comecei meu canal sem muita pretensão. Na época eu trabalhava em fundo de pensão, então eu postava ali 2 vídeos por semana, às vezes fazia no final de semana, gravava um vídeo ou outro, eu gravava à noite. E aí conforme o negócio foi pegando tração, eu fiquei por conta só do YouTube. Entendi. E isso aí foi Isso foi um ano depois. quando virou essa chave. Pô, foi rápido, né? Mais ou menos, cara. Eu demorei um ano para chegar em 10 mil inscritos. E aí quando chegou em 10 mil inscritos... foi um ano para chegar em 10 mil e um ano para chegar em 100 mil. Caramba, cresceu rápido demais, então. O crescimento exponencial, né? E quando é que você sentiu que valeria a pena você fazer essa mudança de emprego mesmo? Sair do fundo de pensão e começar a vender seus produtos online? Porque assim, em Não, pode falar. 2017, isso não era todo mundo. Porque hoje em dia a internet é outro mundo, né? Hoje ninguém é forte, né? Mas generalizando, não é mais estranho você viver de internet. Em 2017, você largar um trabalho tradicional, que você já estava inserido, e mudar para o YouTube deve ter sido... Foi, com certeza. Eu lembro que eu falei com meu pai, ele, você tá maluco, vai morrer de fome. Mas, cara, na verdade, é até assim, uma crítica que eu tenho em relação... Crítica não, assim, a internet mudou muito de lá pra cá. Então, assim, hoje as pessoas têm uma noção muito clara de que existem várias formas diferentes de você viver da internet, vamos colocar assim, viver de criação de conteúdo, né? Então, você pode ir para uma linha mais de influenciador / blogueiro, de você simplesmente criar conteúdo, engajar,
e divulgar, ganhar com publicidade. A gente tem vários grandes exemplos tipo, de influencers aqui no Brasil, né? Tipo assim, o Whindersson Nunes, que era comediante, e aí ele começou a fazer show, então tem a monetização do AdSense, tem propaganda que você faz, então tem essa forma de você monetizar, ou até hoje está muito alta também, influencer fitness e tudo mais, faz parceria com marca, etc. E você tem as pessoas que criam conteúdos mais, talvez, técnicos ali, e normalmente você vai para uma linha de infoproduto, né? De você ter um curso, você ter uma assessoria, enfim. Então hoje tem isso muito claro, naquela época não tinha tão claro, né? Então, e aí o que eu acho? Eu acho que as pessoas hoje vão para a internet muito com essa sede, a crítica que eu tenho as pessoas vão para a internet muito com essa sede de, cara, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer? E às vezes nem começou a aprender a fazer conteúdo, ou não tem, às vezes, porque no começo é normal, você não tem traquejo de falar com a câmera, de fazer um roteiro minimamente decente ali, organizar as ideias, falar. E aí a pessoa não consegue ter aquele resultado num curto prazo e acaba desistindo. A minha sorte foi o contrário, foi o seguinte, quando eu comecei em 2017 era exatamente isso, não existia uma forma muito clara, não tinha claro, pelo menos eu não tinha isso claro, de que aquilo ali poderia virar um negócio. Eu poderia criar uma empresa em cima daquilo. O que eu queria era a plaquinha de 100 mil inscritos. Porque eu falei assim, cara, eu quero ter um canal, eu quero criar uma comunidade e depois eu vou ver o que acontece. Então isso me ajudou muito a crescer porque eu nunca tive medo de entregar todo o conteúdo ou o máximo de conhecimento que eu sabia sobre aquele assunto. Então eu ia fazendo vídeo, depois tem uma época que eu fiz live, mas eu entregava muito conteúdo e eu falei, cara, o meu objetivo é crescer o meu canal e criar uma comunidade. E aí eu lembro que isso foi no mês de 2017, julho de 2017. Aí, julho de 2018, já tinha ali uns 10 mil inscritos, mais ou menos. Aí eu tava conversando com um amigo meu, o André Pires, que estudou comigo no colégio, estudou comigo na UNB também. Eu fiz engenharia civil na UNB. E aí ele estava trabalhando com alguma coisa relacionada à criação de infoproduto. E ele falou, cara, você tem que fazer um curso e lançar isso para sua audiência. Eu falei, pô, será? Você vê como é que era naquela época, né? A galera, nos comentários do YouTube, imploravam para eu fazer um curso. E O já pessoal pedia, Fábio, faz um curso, não sei o quê, porque não tinha, cara. Então, infoproduto, assim, beleza, canal no YouTube é uma coisa que eu acho que foi antes do infoproduto, porque depois é uma forma de monetizar isso. Sim. Foi logo depois? Então foi mais ou menos em 2017, 2018 que... A primeira turma que eu lancei do Zero a Holder, que é um dos meus cursos, foi em dezembro de 2018. Então foi um ano e meio depois que eu comecei o canal. Então já tinha uma maturação assim de produção de conteúdo. Fiquei um ano e meio sem monetizar nada. Uma demanda grande, né? Foi. Legal. E aí hoje, como já tem uma oferta muito grande, o pessoal já fala, vendedor de curso safado. Já é o contrário, né? Já mudou. O mercado também, como qualquer outro mercado, inclusive tradicional, sempre vai ter um pessoal que vai surfar na onda, picareta e vai atrapalhar quem está tentando fazer um trabalho sério. Não é só a internet, né? Com investimentos tem demais, né? Porque é muito fácil você montar uma promessa milagrosa ali, real. E aí, às vezes, o pessoal tem dificuldade em separar até quem tá falando sério e quem é picareta. O business por trás disso, Fábio, é uma parte que me interessa, assim, puxando mais para esse lado. Tem muito o que conversar aqui. Mas tem um canal, tem comunidade, tem infoproduto. Como é que é o business atrás disso? Você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Como é que você lida com isso hoje? É só você? Você tem uma equipe? Tá. Dá pra gente abordar várias coisas dentro disso. Cara, o que aconteceu? O mercado de infoproduto ele mudou muito de 2017, 2018 para cá. Antigamente, como tinha uma escassez muito grande de oferta de produtos e não tinham tantas pessoas criando conteúdo, você tinha uma demanda gigantesca e uma oferta relativamente limitada. E aí o que acontece? Tem várias formas de você vender ou você distribuir, vamos colocar assim, o seu infoproduto, né? Mas independente das formas, a gente pode falar, porque você tem lançamento, você pode vender no perpétuo, deixar sempre seu produto lá disponível para as pessoas se inscreverem e tudo mais. Mas independente disso, uma coisa que eu acho que é crucial, que mudou muito, é o seguinte: antigamente as pessoas monetizavam muito com base em anúncio. Então você anunciar dava muito retorno. Então, tinham muitas pessoas no começo ali, 2017, antes até, 2015, 16, 17, 18, isso foi até mais ou menos meados de 2020,
que a pessoa não produzia conteúdo, não tinha nenhum tipo de conteúdo orgânico, não tinha nenhum tipo de comunidade já criada em volta de um assunto, de uma produção de conteúdo. Só rodava tráfego e vendia. Só rodava tráfego, anúncio, chamava as pessoas para o lançamento e vendia. Ou rodava tráfego e fazia uma oferta direta. E na época isso era meio que quase como você imprimir dinheiro. Porque se você tinha uma fórmula que já era validada, você ia botando dinheiro e voltava. Mais investimento, mais dinheiro e É, o pessoal deve achar que é assim até hoje, né? Exatamente. Antigamente, cara, assim, eu nunca fiz dessa forma, mas o que acontecia no mercado, assim, até para o pessoal entender o que mudou, cara, a galera botava, tipo assim, sei lá, a pessoa tinha 30 mil reais guardado, ela botava no lançamento, voltava 150 mil. Aí ela pegava 150 mil, fazia no próximo, voltava 600 mil. Aí pegava 600 mil, botava no próximo, voltava 3 milhões. Aí botava 1 milhão, voltava 10. Era uma coisa assim, surreal, porque o custo que você tinha para anunciar, ele era muito baixo. Entendi. O custo por lead. Então vinha uma quantidade enorme de lead com um valor relativamente pequeno e aí você conseguia converter o pessoal e tudo mais. Hoje, a indústria, eu acho que as pessoas até já compraram cursos suficientes que elas nem fizeram login. Então, quando ela vai comprar um próximo curso, ela pensa, cara, os últimos 2 cursos que eu comprei eu nem acessei. Culpado total. Normal, né? Às Normal. vezes eu penso assim também. Já comprei muita coisa e às vezes fica lá guardado e depois eu penso, cara, será que eu vou realmente assistir? Sim. É. E aí, então assim, a indústria foi maturando. E aí o que eu vejo? Que as pessoas, para conseguirem manter um retorno bom dentro disso, porque foi tudo uma conjuntura de fatores, né? Mais pessoas anunciando, que aí tem uma competição pelo anúncio, o anúncio fica mais caro, então mais dinheiro sendo colocado, mais ofertas de produtos. E essa dinâmica toda, de uma forma geral, as pessoas com a demanda menor, porque antigamente era uma novidade a pessoa fazer um curso. Hoje em dia, a pessoa já fez alguns cursos, até fez uns que ela não gostou, outros que ela nem logou. Então, você teve uma redução de demanda. E aí, o que acontece? Aquilo que a gente estava falando. As pessoas vão fazer promessas cada vez mais mirabolantes para conseguir ter uma conversão que justifique aquele investimento. Já viu a galera vendendo curso, ó, você compra hoje, vai ter até 2050 o curso. É vitalício. Eu falei, velho, mas vai ter assunto até isso aí, você já tá vendendo um curso que você... a galera tá Mas profissionalizou. os meus cursos são assim. Mas eu posso te explicar por que eu faço assim. Legal. Mas isso eu faço desde a terceira, quarta turma. Legal. De dar o acesso pro cara para sempre ali dentro. Mas, beleza. Aí o que acontece? Então as pessoas têm que fazer promessas cada vez mais milagrosas. Aí quando a gente vai para o ramo de investimentos, por exemplo, a pessoa promete que você vai ficar rico do dia para a noite, que você vai tendo que utilizar vários gatilhos de persuasão ali, que muitas vezes você convence a pessoa pelos motivos errados. Assim, não tem nenhum problema no marketing você ter essa abordagem mais de gatilho, né? Vamos botar assim, de persuadir a pessoa, mostrar os motivos pelos quais ela deveria adquirir. Mas a indústria acabou virando isso. No meu caso específico, e aí voltando na pergunta que você fez, eu nunca gostei dessa abordagem, porque o que aconteceu? Eu sempre tive muito resultado, desde a primeira turma, só com a minha audiência orgânica, sem colocar nada em tráfego. Legal. Então, nossa primeira turma, a gente teve um resultado muito bom. Eu estava esperando na primeira turma lá em 2018, sei lá, eu tava assim, pô, se tiver 10 pessoas, eu pensava assim, cara, 10 pessoas pelo menos vai ter, porque eu tô vendo aqui pelos comentários que a galera tá querendo demais. Eu acredito que tem umas 20, se tiver umas 30, 40 já tá bom demais. Cara, deu tipo assim, 300 pessoas quase, e eu fiz o sistema de pagamento na época tudo meio zoado, então tipo, um monte de inscrição foi estornada, caos total. Caos total. E aí, cara... Nessa época era tudo sozinho, né? Era Assim, tudo não sei sozinho. como é hoje Tudo, também, não, tudo 100% sozinho. Então, mas assim, de qualquer forma, eu tive um resultado muito forte no começo, orgânico, porque eu tinha essa criação de conteúdo já há 1 ano e meio, já tinha educado a audiência sobre como que eu pensava, qual que era a estratégia. Então, para mim sempre foi muito fácil ter resultado sem depender dos anúncios, do tráfego e de uma persuasão absurda e até abusiva nos lançamentos. E eu até depois comecei a rodar tráfego, mas aí já foi no final de 2019, quando eu comecei a usar tráfego. Eu sempre comecei com muito pouquinho, eu sempre usei o tráfego mais para utilizar a audiência que eu tenho. Entendi. Para ela ficar sabendo que vai ter o lançamento de uma nova turma, enfim. Então eu sempre usei meio que como Mas para garantir que todo mundo te acompanha, tá sabendo, né? Perfeito, exatamente. Legal. E aí, dentro dessa lógica, cara, como a minha margem de resultado sempre foi muito alta, o que eu vi acontecendo nessa época?
E aí tem também o fator sorte, que eu acho que as pessoas deixam de fora da conta. Porque, assim, existe uma certa competência, obviamente, mas também existe um fator sorte. Não só no meu caso, mas no caso das pessoas que criaram canais de investimentos de lá Fez o para cá. timing ali, o momento. Exatamente. Por exemplo, em Aham. 2015, a bolsa estava em 39 mil pontos, saindo de quase 80 mil pontos em 2008. Então, você imagina, a bolsa ficou caindo 50% de 2008 até 2015, lentamente, né? Desde o subprime até o impeachment da Dilma, mais ou menos, e aí de lá para cá, a gente Chegou teve a uma bolsa onda. subindo. Então, 2017, 18, as pessoas estavam começando a se interessar por bolsa. Entendi. Nessa época tinha 400 mil CPFs na bolsa, mais ou menos, hoje tem quase 5 milhões. E a pandemia foi outra. Então, foi tudo. Aí foi interesse por investimentos, juros baixando para 2% na pandemia, então todo mundo queria tirar o dinheiro da renda fixa para botar em alguma outra coisa. Culpar de novo. Muitos canais cresceram e muitos canais tiveram resultado por causa dessa onda, quase que puramente. Eu acho que as pessoas ignoram um pouco isso, porque o que eu vi acontecendo? Eu sei que eu não estou respondendo ainda a sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Eu vi muito criador de conteúdo que teve muito resultado e que começou a se alavancar operacionalmente demais. Então, tipo, cara, vou montar uma mega estrutura com 40, 50 funcionários e ir rodando. E aí, dentro dessa dinâmica, muita gente acabou. Eu não sei sobre o negócio específico das pessoas, né? Mas assim, eu vejo que desde de canais médios até canais grandes, o que aconteceu? Até 2020, comecinho de 2021 era uma realidade, que era o tráfego dava um retorno absurdo, ou as pessoas com interesse absurdo, porque o juros estava lá em 2%, investimentos de uma forma geral, principalmente renda variável, uma oferta não tão grande de pessoas produzindo conteúdo, então você juntava tudo, você tinha um resultado gigantesco. Quando começou a diminuir a demanda e a galera com uma laje inteira alugada com 150 funcionários, e você vê demais. o resultado começando a apertar, aí você vê a galera demitindo um monte de gente, tendo resultados ruins, tendo que sair de um escritório maior e ir para um escritório menor, enxugar a operação. Eu sempre fui para uma linha diferente. Para mim, os resultados que eu tive com o infoproduto, com a estrutura que eu tinha, que era extremamente enxuta, sempre foi mais do que o suficiente para mim. Entendi. Então, eu nunca tive vontade de ter uma estrutura gigantesca e acabar tendo aquilo ali muito mais como esse passivo constante que empresa de serviço normalmente tem, que é uma alavancagem operacional gigantesca. Você não tem custo variável, você só tem despesa, aquela despesa gigantesca fixa, e qualquer oscilação de receita vai direto lá Ponto de equilíbrio lá para baixo. pro online. Então, assim, eu nunca quis ter esse passivo, até porque, como eu comecei a investir muito cedo, quando eu comecei o meu canal lá em 2017, quando eu saí do meu último emprego lá em 2018, eu já tinha uma renda passiva que meio que pagava minhas contas. Então, assim, quando começou a vir um resultado que eu não esperava do canal do YouTube, muito mais do que eu esperava, eu falei, cara, pra mim isso daqui já tá excelente. Entendi. Então, obviamente que talvez eu acho que eu tenha até errado para menos, eu poderia ter crescido um pouco mais em relação à estrutura, mas aí desde então o que eu tenho de colaborador assim? Eu tenho uma pessoa que é uma assistente minha que trabalha na parte de recuperação de vendas e atendimento aos alunos. Tem uma pessoa que me ajuda na parte de financeira e contabilidade na empresa, mais a parte burocrática. Legal. Tem um editor de vídeo. Então, essas duas pessoas são as duas únicas pessoas que eu tenho fixas. E o gestor de tráfego. Então, eu tenho 3 colaboradores fixos. E o resto é freelancer. Então, edição de vídeo, tem uma pessoa que já trabalha comigo tem tempo. Às vezes eu pego algum outro que seja mais específico, né? Então, tem um que edita Reels e o outro que edita YouTube. Mas é tudo on demand, vamos colocar assim. Legal. E aí, eventualmente, vão tendo outras demandas, mas é todo mundo freelancer. Então, criativo, arte, etc. Essa parte de design é mais ou menos tudo freelancer. Legal. Então, hoje eu sempre carreguei essa estrutura muito enxuta, porque, assim, eu sempre tive um resultado gigantesco com uma margem de, sei lá, 90%. Então, eu ficava pensando assim, trabalhando de casa, no escritório, uma coisa que eu nunca tinha imaginado que ia dar tanto resultado. Então, eu ficava pensando assim, cara, eu não sei até quando isso vai continuar dessa forma. Então, assim, eu sempre
o JP deve saber, assim, que eu sempre penso muito sobre a ótica do risco sobre as coisas. Sim. E eu acho que até por saber investir esse dinheiro... Eu ia perguntar exatamente É. isso. Influencia no empresário? Exatamente. O Buffett tem uma frase assim, né? Ele fala que ele é um bom empresário por ser investidor e ele é o melhor investidor por ser empresário. Que ele sabe a ótica que ele vê ali dos negócios é completamente diferente, porque ele vivencia aquilo no dia a dia. Ainda mais o cara que é CEO também das maiores empresas do mundo, né? Então é outro patamar. Mas isso, as duas coisas se interligam, cara. Você consegue mesclar os conhecimentos tanto nos seus investimentos pessoais como também dentro da empresa. Com certeza. O que eu vejo também em relação a isso é que as pessoas, por não saberem investir o dinheiro, assim, desde conceitos muito básicos, assim, muita gente não sabe dos juros compostos que ela tem sobre uma alocação ali, seja em renda fixa, ações, FIIs, investimento exterior, ETFs, enfim. E aí, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro no negócio dela, eu vejo que muito empresário vê como a única alternativa continuar reinvestindo na empresa 100%, 100%. Não diversifica também. Não diversifica. Uhum. E, às vezes, o retorno que você vai ter investindo ali na sua empresa, ele primeiro, pode ser menor do que o retorno que você conseguiria numa carteira de investimentos tradicional, mas mesmo que não seja, mesmo que o retorno esperado seja maior, porque eu até vejo muito comum, assim, o pessoal falando, eu vejo esses cortes de empresários gigantescos aqui do Brasil e tal, o pessoal falando, a minha empresa tem um ROIC de 30%, onde que eu vou investir o dinheiro que não seja 30%, que vai me dar 30% que eu tenho na minha empresa? Só que, normalmente, o ser humano, ele olha só o retorno potencial. É o risco disso aí. Não vê o risco. De você ter 100% do capital alocado em uma empresa, Uhum. porque, às vezes, um retorno menor com uma correlação descorrelacionado com aquele seu negócio é mais interessante do que você ter 100% Sim. dentro do seu Outra coisa negócio. que também é renda ativa, né? A Sim, galera compara muito renda ativa com passiva. Fala, pô, mas eu vou ganhar 0,5% no aluguel. Eu falo, mas meu amigo... Tem muita gente que fala isso, faz comparação assim. Mas meu negócio aqui, uma vez, inclusive, o Ricardo que veio aqui, ele é um amigo nosso, você também conhece ele, que ele também compra e vende carro. Aí uma vez ele falou comigo assim numa boa, ele falou, cara, por que eu vou fazer investimentos assim em ações lá, como você fala, se eu consigo ter um retorno muito maior comprando e vendendo carro aqui? Que eu já entendo tudo mais, eu manjo nisso aqui. Aí eu falei para ele, cara, você não tem que escolher um ou outro. O ideal é você ter os dois. E você usa essa renda ativa para construir sua renda passiva aos poucos. Mas você diversifica. E se você, olha o risco que você tem. Se você pega um carro desse, compra e indo para casa, você arrebenta o carro no poste. E aí? Aí se você não tem nada do outro lado, tá com todo o seu capital alocado aqui em 5 carros. Então é diversificação de risco e proteção mesmo. E um dia você vai querer descansar também, né? Você não vai querer sempre ficar o dia inteiro rodando a cidade, comprando e vendendo carro. Um dia, quanto antes começar, mais fácil vai ser para um dia ter essa tranquilidade. No caso específico ainda dele, acho que ainda tem a questão da escala, né? Você não consegue reinvestir o negócio infinitamente ali dentro. Não tem como ele ter 150 carros sozinho. A não ser que ele vire um maior Não revendedor de veículos. Ninguém tá desafiando, viu, Ricardo? Não, mas os negócios normalmente têm uma limitação, né? Tipo assim, vamos supor, sei lá, a pessoa tem uma padaria. Aí ela vai reinvestir, beleza, vamos modernizar, vamos fazer uma reforma, etc. Chega no nível ali que ou você abre outra padaria e você vai decidindo virar a maior rede de padarias do país, não sei se é isso que você quer para sua vida também, né? Ou você diversifica. E tem um outro ponto também, normalmente as pessoas fazem as contas do tipo, beleza, o carro, vamos pegar o exemplo que você deu, a gente compra um carro por 100 mil e eu vendo ele por 130. Vamos supor quanto? Pô, tirar 30% em, sei lá, eu fico 6 meses com o carro para vender. Só que aí você tem que botar na conta também imposto. Na ponta do nenhum ser humano na Terra coloca o imposto nessa conta. Tem que botar imposto. Hoje a gente tem investimentos, por exemplo, que você consegue diferir o imposto eternamente. Você só vai pagar quando você vender o ativo. Se é que você vai. Se é que você vai. Então, assim, você consegue ficar 30, 40 anos com um ativo que você não vai recolher nada de imposto, a não ser que alguém mude a legislação e tribute patrimônio, né? Ganho de capital não realizado. Na Holanda eu vi que estão passando um negócio desse aí. Mas assim... Aqui chega já. E aí, cara, e a pessoa normalmente sempre faz a conta se der tudo certo. E aí não é se der tudo errado, se você bate o carro, se você não consegue vender o carro por aquele preço, se você faz uma aquisição num preço ruim. Então, eu acho que tem uma mistura de muita coisa também. Eu vejo assim, que eu tenho amigos que são empresários, tenho amigos que são CLT e tem muito do apetite natural de risco da pessoa, né? É muito doido isso.
Tem gente, quem nasce assim, eu não me considero ser essa pessoa, mas assim, quem é mais empresário, muito apto a tomar risco, cara, a pessoa dorme devendo sei lá quanto e tá tudo certo, Às tranquilo. vezes a gente conversa E no sobre meu isso. negócio lá tá tudo dando certo, às vezes eu vou dormir, caralho, meu Deus, e agora? Isso é muito doido. Perfil, eu acho que tem gente que fica muito mais confortável sentando em cima de dívida mais dentro do que ele entende. E assim, faz um sentido, sim. Do que, velho, organizar as coisas melhor, assim. Isso é muito doido. A gente percebe até nos papos que a gente tem aqui no podcast mesmo. Isso aí vai do perfil da pessoa, vai do ramo que ela tá inserida. Tem gente que a gente conversa aqui, eu mesmo, eu também me considero mais ser empresário. Invista, eu sou um cara conservador. Eu não consigo trabalhar alavancado. Nem vou, tal. Não quero queimar minha língua com isso, não. Mas já teve gente que eu sentei aqui, engenheiro, pessoal que constrói. Galera, alavanca milhões e milhões pra cima e tá totalmente tranquilo com isso. Assim, tá errado? Tá. É um negócio um pouquinho muito doido. A gente tem um cliente aqui que é uma construtora que eles só fazem obras assim. Alavanca tudo, pega investimento, aí já começa a obra com todo o dinheiro disponível para poder fazer a obra. Mas é tudo com base em dívida. Aí depois, e as pessoas e os investidores não resgatam. Aí eles vendem um imóvel, já pegam dinheiro, compram outro imóvel, então tem gente que está com dinheiro alocado há 2 anos. Aí quando você vai ver o passivo dos caras é milhões, milhões e milhões. Aí assim, eu acho que eu ficaria um pouco desconfortável, mas eles estão tranquilos. Só que eu ficaria desconfortável no seguinte sentido, cara, é um risco muito grande nas suas costas ali. É muita gente, é muito dinheiro que você está devendo para as pessoas. Por mais que investimentos em imóveis, acho que tem uma segurança muito grande que você tem um imóvel ali, né? Dificilmente vai dar errado, mas mesmo assim é o tipo de coisa que, assim, você sabe que boa parte daquele seu patrimônio não é seu. Em algum momento você vai ter que devolver aquilo para os investidores. Então, eu acho que você fica sentado em cima de um risco muito grande. Tem gente que fica confortável com isso, eu também sou um pouco mais conservador em relação a isso. Tem Eu sempre fui mais capital próprio mesmo. um ponto também que eu vejo que é como a pessoa, as decisões que a pessoa toma na vida também são muito ligadas a isso, né? Normalmente, assim, a pessoa que preza muito por segurança, normalmente desde muito nova, principalmente aqui no Brasil, ela vai para uma linha de, vou prestar um concurso para ter estabilidade, etc. Então, isso é do perfil da pessoa. Aí, o que acontece? A pessoa já tem uma baita estabilidade e ela, nos investimentos, por ter esse perfil de menos risco, também vai ter uma carteira extremamente conservadora, o que é ruim no geral. Aí eu vejo assim, o contrário também é verdade. A pessoa já está tomando um risco absurdo no negócio dela. E aí a carteira de investimentos dela tem tipo assim, 5 ações extremamente arriscadas e assim. 50% Bitcoin, O que até oriento normalmente o pessoal a fazer é parar para ponderar isso. Se você já está tomando um risco absurdo no seu negócio, talvez não tenha tanto problema você ter uma carteira mais conservador. mas assim, é porque também você ter só renda fixa é mais arriscado do que você ter outras coisas junto, né? A gente pode até depois falar sobre isso. Com certeza. Mas tentar ser mais conservador nos investimentos para fazer esse equilíbrio. Exatamente isso, né? Você está gerindo o risco ali o tempo inteiro. Eu sempre oriento o pessoal a fazer isso aí, inclusive. O pessoal mapear um perfil de risco próprio e você tem que contrabalancear isso com a sua carteira de investimentos. Então, quem é empresário, geralmente eu recomendo o cara ir no lado mais conservador. Porque você tem que contrabalancear as coisas. E a pessoa que é muito conservadora na sua renda, que no caso é conservador, mas é mais previsível e garantido, aí você tem muito mais liberdade para tomar risco nos investimentos. Porque uma coisa tem que contrabalancear a outra para você encontrar um equilíbrio, né? Senão você vai, ou você deixa de ganhar, ou você corre um risco gigantesco de perder também, né? Um ponto que me surgiu dúvida aqui, é falando também do seu negócio dos seus clientes, assim. Internet é uma base gigante. Com certeza tem um perfil de pessoas que consumem toda a audiência, mas com certeza não é uma pessoa só, né? Deve ter um tanto de gente lá. Como é que funciona a relação? O pessoal entra, consome seu conteúdo e você tem uma linha, principalmente essa parte psicológica, essa é a minha dúvida. Você educa essa galera para isso, ou é o contrário? O pessoal que pensa mais ou menos na mesma linha, conservador ou não, renda variável, esse pessoal que te procura, como é que funciona essa ordem dos fatores? Você diz especificamente dos meus alunos, que são clientes, ou da audiência de uma forma geral? Mais dos seus alunos, assim, que de fato botam a mão na massa ali, né? Cara, eu acho que é uma conjuntura, assim. É difícil da gente saber. Eu tenho, assim, eu sei claramente quem que é uma persona que é aluna ou aluno meu, e é mais ou menos parecido com a audiência, porque assim, eu sempre rodo formulários, tanto com a audiência aberta quanto com a audiência fechada. Então, normalmente são pessoas entre 30 e 45 anos,
a gente tem... E, cara, é engraçado, né? Eu tenho, assim, os limites são muito amplos. Tem uma média, normalmente é o pessoal que tem uma renda maior, normalmente empresário, advogado, médico, enfim, então quem já tem uma capacidade maior de aporte que está buscando investir. Entendi. Só que tem os dois extremos. Então, por exemplo, eu tenho aluno que é entregador de iFood, e no outro extremo tem um aluno meu que já fez IPO da empresa na bolsa, da empresa dele na Certo. bolsa. Então, assim, mas dá para ter essa ideia de mais ou menos quem que é a persona. Mas o que eu acho que acontece na internet é o seguinte: as pessoas, normalmente, elas. O próprio conteúdo que você faz, ele funciona como uma grande peneira, um grande filtro. Então, assim. E é engraçado, e é exatamente por isso que tem espaço para todo mundo. As pessoas veem, já tem um monte de canal gigantesco e tudo mais, mas as pessoas, elas se interessam por uma metodologia específica de investimentos, pela forma como a pessoa fala. Então, às vezes vai ter uma pessoa que segue o canal do JP e gosta do jeito que ele passa o conteúdo. Às vezes, por ser um conteúdo até parecido com o meu, mas vai ter gente que vai preferir consumir de mim. Então, tem essa especificidade também, né? As pessoas preferem ter aula ou consumir conteúdos não só pelo conteúdo em si, mas pela pessoa que está ali. Afinidade, E como cada pessoa é uma pessoa diferente, você acaba tendo espaço para todo mundo. Legal. Então isso é interessante. Então isso vai e obviamente que você vai criando uma peneira no seu próprio conteúdo, né? A forma como você passa o conteúdo vai filtrar um tipo de pessoa, a forma como incisivo você é sobre um determinado ponto ou não também vai gerar outro filtro. Legal. Se você decidir ter um posicionamento político, você vai filtrar de novo. Legal. Só pra Então você filtrar pode, 50. você pode ir fazendo esses filtros, né? E acaba assim, eu não pensaria racionalmente se eu estivesse começando agora, eu vou fazer de tal forma para. Eu acho que você tem que, principalmente nessa parte de criação de conteúdo, no longo prazo, você tem que é um processo de criação que exige muito do mental. Então, se você não estiver fazendo o conteúdo que você quer, que você está afim, que você gosta, com o intuito de ajudar as pessoas, você não vai conseguir manter aquilo ali por muito tempo. Porque o pessoal acha que a vida do criador de conteúdo é tranquila, mas é difícil, cara. Porque você também repetir a mesma coisa por muito tempo é uma coisa que é cansativa, e você conseguir passar aquela mesma informação de formas diferentes também. É essa a maior dificuldade que você sente ali uma das... Entra nisso. Quais são as maiores dificuldades, então, para o pessoal que acha que a tua vida é mole? É engraçado porque assim, você sempre tem gente nova chegando, tanto no Instagram, no YouTube, consumindo conteúdo. Tem gente que já te seguir e para de seguir. Então sempre tem gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo. Só que eu acho que o que acontece, que é muito comum, é você ter, depois de um tempo que você está produzindo conteúdo, não sei se você tem essa impressão, você, por já ter falado aquela coisa várias vezes, você já assume que as pessoas sabem aquilo ali. Isso já aconteceu comigo, né? E aí você fica querendo criar conteúdos cada vez mais Complexos, talvez, ou elaborados, ou diferentes, que às vezes não são até conteúdos que tem tanto valor quanto aqueles outros que você já fez. Entendi. Só que você já fez. Você tem na sua cabeça. Só que assim, às vezes é um conteúdo que você passou, sei lá, em 2020, 2021. Faz 10 anos. Tem um monte de gente que está chegando agora. Então, acho que é essa dinâmica. Mas eu acho que o mais importante é você estar contente com a forma como você faz o conteúdo, que é importante também. Durante muito tempo no meu canal, cara, eu gravava vídeo, fazia um roteiro extremamente complexo, gravava na câmera certinho, passava pro editor, o editor fazia um puta trabalho de edição, uma edição carregada de inserção de gráfico, imagem e tal. E eu fiquei anos fazendo dessa forma. E isso é uma forma que demanda muito do criador de conteúdo. Com certeza. Então, de um tempo para cá, eu mudei um pouco para fazer um conteúdo mais cru, que tenha o mesmo conteúdo ali dentro, só que sem tanto... com um envelopamento mais simples, sabe? Sim. A gente estava até conversando sobre isso antes. Porque eu também, antes de produzir o vídeo no YouTube, passava uma semana para soltar um vídeo. Era mó roteiro gigante, fazia edição. No início eu mesmo editava tudo, usava lá o Premiere para poder deixar tudo mais bonito. E aí depois, uma vez eu deixei o canal quase que de lado, postava um vídeo por mês, assim, só mantive uma série lá de investimentos. Aí eu tava numa mentoria também de marketing digital, aí a mulher falou para mim, pô, seu canal do YouTube aqui tá meio parado, mas o YouTube é muito bom, continua ele. Aí eu falei, mas dá muito trabalho, roteiro, editar, aí depois faz SEO do vídeo, mó trabalheira.
Ela falou, não, faz assim, eu vou te mostrar o canal de um cara aqui. Ela pegou um cara de outro mercado qualquer e falou como é que ele faz o vídeo. Ele só vem aqui, senta, dá play, fala o que ele tem para falar, depois ele para a gravação e solta direto, sem edição nenhuma. Aí eu falei, beleza, eu vou testar assim. Aí eu comecei a postar assim, só que aí ficou muito mais fácil de postar, né? Ficou muito mais fluido. E aí comecei também a ajudar, usar IA para poder ajudar no SEO, então joga a transcrição do vídeo, aí ele começa a sugerir título, palavras-chave e tudo mais, então ficou tudo bem mais rápido. Aí eu comecei a postar 3, 4, 5 vídeos por semana e, cara, o canal cresceu muito mais. Então era muito menos esforço e o crescimento foi muito maior. E um ponto positivo do YouTube também é a criação de conteúdo. Eu acho que o pessoal, o público que consome é muito mais qualificado, até porque o conteúdo você consegue aprofundar mais, é um conteúdo mais longo, né? E aí é outra história. Eu achei que foi uma virada bem grande, assim, depois que eu comecei a postar. E já tem mais ou menos pouco mais de um ano que eu tô nesse ritmo, de postando, assim, vídeos toda semana sem parar. E aí chega naquele ponto que você falou também, que a gente assume, às vezes, que as pessoas assistiram tudo. Às vezes a gente pensa assim, Sim, a gente fala uma coisa e aí quer sempre ir dando uma continuação. Porque às vezes e aprofundando. você não fala aquela coisa porque você acha que a pessoa já sabe. É. Ou você fala e você fala, pô, mas eu vou ficar falando de novo isso que eu já falei 500 vezes. Exato. Aí você fica assumindo que as pessoas sabem, mas, cara, a maioria não sabe. Quase ninguém assiste todos os vídeos. Vejo outra parecendo maluco assim. Cara, eu conheci seu canal mês passado, já assisti todos os vídeos desde julho do ano passado. Porra, tem uns 100 vídeos aí pro cara ver. Tinha uma época que eu fiquei sem postar muito, aí o cara, pô, Fábio, você tá postando pouco, eu tô tendo que rever os vídeos antigos. Né? Tá maluco, nem eu aguento mais ver meus vídeos. Já teve fases assim, velho? Já cansou? Já pensou em largar? Já. Não, largar não, mas eu já fiquei um bom tempo sem postar. Mas isso daí que você tava falando rapidinho, só voltando, dos conteúdos assim, eu recebi uma mensagem de um amigo meu das antigas, falando, ah, Fábio, quem que faz os seus posts no Instagram? Aí eu falei, ah, sou eu mesmo que faço. Aí ele, ah, não, porque eu tô precisando de uma pessoa pra fazer pra mim e tal, e ele tá querendo começar a fazer conteúdo. E assim, então, pra quem tá Cara, começando, 10 anos postando milhões de seguidores. Sou eu. Aí o cara tá começando amanhã, tá contratando editor antes. eu acho que as pessoas elas têm muito isso às vezes até acho que pode ser até um tipo de crença de que o que é mais importante no conteúdo, o que não é tão importante, né? Então, assim, às vezes o pessoal acha que a edição, ter um editor que vai fazer um milagre, ou ter um social media, ou XYZ é o que vai fazer a diferença. E também eu vejo, em relação a isso que você falou do YouTube, as pessoas hoje em dia tendem a ir muito mais, quem pensa em começar a criar conteúdo, tende a ir muito mais para o Instagram, por ser uma coisa mais fácil, mais prática, um vídeo curto, né? Um vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Só que você tem, eu acho muito mais difícil, sempre achei muito mais difícil crescer no Instagram, organicamente, do que no YouTube. Inclusive, o meu Instagram ele sempre foi rebocado pelo YouTube. O YouTube ia crescendo, o Instagram foi crescendo atrás. Eu mandava muito lead de lá para o Instagram. Porque o crescimento no Instagram ele é muito difícil, principalmente para você gerar um conteúdo de valor e pensando nessa parte de infoproduto, de ensino. Porque se você quer ser blogueiro, não tem nada de errado com isso, o Instagram talvez seja uma ferramenta pau a pau ali com o YouTube. Mas para criação de conteúdo, eu vejo que é uma coisa secundária, assim, sabe? Eu vejo que são poucos casos de pessoas que conseguiram ter uma ascensão com produção de conteúdo violento, assim, de ensino no Instagram, sem o YouTube forte. Porque o YouTube, ele, além de ser uma plataforma de busca, as pessoas procuram como fazer um bolo de cenoura, ela procura no Google, no YouTube. Ela não procura normalmente no Instagram. O Instagram nem tem uma ferramenta de search decente. Você vai lá no explorar, você busca alguma coisa e não acha. TikTok ganhou muito, inclusive, nisso. Sim. E o YouTube, ele permite você adensar. Então, uma visualização que você vê ali no YouTube de um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, vale por, sei lá, 5 mil visualizações num vídeo de 30 segundos no Instagram. E basicamente isso. Você sente que a maior parte dos seus alunos vem do YouTube também, né? Cara, é um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Acho que uma coisa complementa a outra ali. Mas no YouTube, eu ia falar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. É que eu mapeei ano passado, que aí eu dei um foco muito maior no YouTube do que no Instagram, 80% dos alunos vieram do YouTube. Então foi assim, muito mais. Eu nunca rodei nada de tráfego no YouTube. Nada. Eu até testei por um momento, mas aí acabei não continuando.
eu rodava tráfego no Instagram e não rodava no YouTube, e 80% dos alunos vieram no YouTube. Isso é Eu bizarro. tenho a impressão, eu não produzo conteúdo, inclusive eu uso só Instagram. Eu sou novo, mas eu também, velho, só tenho isso de rede social e já tá dando saco também. Se desse pra não ter. Mas o negócio que eu percebi, eu tenho um irmão mais novo, a gente tava conversando disso outro dia. Tá sendo pesquisa pra dar com rodo, que a galera não consegue mais guardar a atenção, né? Eu sim, isso, imagina a galera mais nova. Você sentiu isso? Você que já produz conteúdo há 10 anos, conteúdo denso, de valor, vídeos mais longos, por mais 15 minutos não seja longo, né? Mas assim, você sentiu isso já? O pessoal tá mudando o consumo ali dos seus conteúdos? Cara, eu não percebi, não, assim, você sente uma diferença de demanda pelo conteúdo, eu acho que mais pelo que está acontecendo, principalmente em investimentos, porque o que acontece realmente é assim, quando a bolsa está andando de lado há muito tempo e a renda fixa está pagando muito, tipo agora, as pessoas diminuem o interesse. Mas isso é cíclico também, né? Quando agora que a bolsa voltou a subir, fazer máximo histórico, a galera já vai. Então, eu acho que mais nessa linha. Mas de chamar atenção, eu sempre... eu acho que até o YouTube, de uma forma geral, mesmo sendo conteúdos mais longos, parece que as pessoas, se você não faz um vídeo cheio de... como é que se diz? O Instagram e o TikTok são assim, né? Se você não consegue prender a atenção do cara ali em 30 segundos, com 15 efeitos a cada 3 segundos e mudando de tela, isso aqui, a pessoa não consegue prestar atenção. Isso cai um pouco naquilo que eu falei do filtro. Se a pessoa não consegue sentar para ver um vídeo de 10 minutos sobre um assunto que vai interessar, que é de interesse dela, para ela construir o patrimônio dela com investimentos, Esse cara não é um público-alvo. esse cara não é um público-alvo que vai depois nem de engajar, não digo nem de virar cliente, mas nem de engajar, se inscrever, acompanhar os conteúdos, que é o que eu quero que a pessoa faça. Então é um filtro inicial. E até uma coisa que eu vejo assim das thumbnail do YouTube, uma coisa que eu vi bastante diferença no resultado. Quando a gente abre a página inicial do YouTube, cara, as thumbnails são cada vez mais chamativas, né? Cor, o que está escrito, o que não Cheio tá. de elemento. Cheio de elemento. E às vezes você tem uma thumbnail que não tem nada. No exterior eles fazem muito isso, cara. A thumbnail tipo, não tem nada, é um frame do vídeo. É um frame do vídeo. Você acaba chamando mais atenção por ter um conteúdo mais discreto. E quando tá todo mundo berrando, você tem um conteúdo mais sóbrio, mais tranquilo. Isso também é uma coisa que chama atenção, né? Mas aquilo que você perguntou de eu parar, de ficar um tempo, de querer parar e tudo mais. Eu nunca pensei em, tipo assim, vou largar tudo e vou parar de fazer conteúdo. Mas teve uma época que eu decidi tirar umas férias. Isso foi no meio de 2023. Aí tá vendo como é bom ter investimentos? Cara, eu vou ficar um mês sem Instagram e um mês sem YouTube. Aí eu fiquei um tempinho sem. Aí eu voltei no Instagram, aí o YouTube eu falei, vou ficar mais 2 meses. Sem... Já ficou 3 meses. 3 meses. E na época, o que acontecia? Hoje eu tenho um curso perpétuo. Então, se a pessoa entrar no meu YouTube, no meu Instagram, ela vai ver o link lá, ela consegue se inscrever. Nessa época, eu só fazia lançamento. Então, a gente só tinha turmas de 3 em 3 meses. Então, não ia fazer muita diferença para mim, porque eu já não estava vendendo nada. Entendi. Já não estava gerando receita para minha empresa. Enfim, acabou que eu fui empurrando, e aí eu voltei a fazer conteúdo. Eu fiquei 1 ano e pouco no YouTube sem postar nenhum vídeo. Caramba, não sabia Nenhum não. vídeo. Eu te sigo. É porque você me segue no Instagram. Porque até o que aconteceu? Nessa época eu tava me divorciando. Então eu tava passando por uma época meio que... Quando você vai gravar um vídeo, você também tem que passar pra pessoa o que você tá sentindo. As pessoas sentem o que você tá sentindo. Se você tá cansado, se você tá afim de fazer aquele vídeo, se você tá afim de fazer aquele conteúdo, a pessoa sente. Você não consegue disfarçar isso, né? Pelo menos eu não consigo. Então eu não me sentia bem pra gravar um vídeo, pra passar. Eu falei, pô, eu tô aqui na fossa, passando por um momento difícil. E aí eu vou fazer um conteúdo pra... Só por fazer, né? Só por fazer, eu falei, cara, não vou fazer. Entendi. E eu também, na época, eu não queria dar satisfação para as pessoas, porque a galera ia ficar pensando, mas o que aconteceu? Então, no YouTube eu meio que desapareci. Tanto que quando eu voltei a postar como se nada tivesse acontecido. Só a vida que sem segue. explicações. E a galera nos comentários, como assim? Você some 1 ano e volta depois? Que absurdo, Mas sem cobra falar assim nada. mesmo? Cobra. Tem uma galera que é figurinha carimbada, assim, tem uns amigos lá de chat. Tem, né? eu sei da galera. Que legal, A galera mais ativa que sempre aparece. E o pessoal acha que a gente não lê os comentários, né? Porque, assim,
a média de comentários nos meus vídeos do YouTube são 50 a 200. Quando tem pouco é 50, quando tem muito são 200. Cara, dá pra ler. Eu abro todo dia de manhã ali o meu estúdio do YouTube e vejo os comentários de todo mundo. Não respondo às vezes todos, mas às vezes quando eu dou dúvida eu respondo ali e tal, dou like, mas eu leio praticamente todos. Legal. Então, não sei se o pessoal acha que a gente não lê, mas você vai vendo o nome da pessoa ali que tá sempre comentando, você vê, tá. Legal. Para incentivar isso, às vezes eu gravo uns vídeos respondendo os comentários dos vídeos. Aí eu sempre falo, ó galera, eu sempre leio os comentários, tá vendo aqui, ó. Peguei esse aqui os comentários. Se você quiser alguma coisa, comente aí. Sim. Aí estimula a galera comentando cada vez mais. Que o pessoal sabe que você tá lendo. E uma coisa que eu acho engraçada, assim, que eu acho que eu não tinha dimensão, que é o quanto que as pessoas, elas são carentes de tanto de conteúdo, quanto de amizade, quanto de comunidade. Com certeza. Eu sempre fui muito. Aqui em Brasília eu sempre tive muito amigo, sempre saí com muitos amigos. Meus amigos de hoje são os amigos que eu tenho desde da Você daqui? desde a quinta série. Então, assim, é um grupo de amigos que já é junto há muito tempo. O povo sai todo final de semana, então tá todo mundo sempre se encontrando e tudo mais. Então, às vezes a gente acaba extrapolando a nossa realidade pro resto das pessoas. E o que eu percebi, assim, ao longo do tempo? Que às vezes a pessoa, ela tá ali porque, sei lá, ela mora no interior e no interior não tem ninguém que se interessa por aquilo. Então, ela não, por mais que ela tenha amigos, ela não tem com quem conversar aquilo, não tem com quem, Legal. né? Então, ela vê dentro de um canal uma comunidade, nas lives, então ela consegue engajar naquilo. Eu lembro que foi em 2000, cara, e não sei se foi 2020 ou foi 2021, que eu fiz uma live. Eu não lembro se foi no Natal ou se foi no Réveillon. Mas foi, acho que talvez tenha sido no Natal, acho que foi no Natal. E o Natal acabou mais cedo, lá na casa dos meus pais, alguma coisa assim. Sei lá, eu cheguei em casa, eram umas 9h30 da noite. Eu falei, vou abrir uma live aqui. Nem avisei nada pra ninguém, abri na hora pra ficar tirando dúvida e tal. E, cara, foi uma das lives que teve mais gente, mais engajamento. Tinha, tipo assim, bateu quase 3.000 pessoas ao vivo, simultâneo, lá no YouTube. Caramba. E aí, o que eu fiquei pensando depois foi, pô, a maioria das pessoas, às vezes, nem tem um Natal em família, assim, ela nem, tipo, tá sozinha na casa dela e ela entra ali pra, às vezes, nem pra só falar sobre investimentos, mas pra fazer parte de alguma coisa. Então, é interessante ver como que essa dinâmica, ela acontece, né? Como que as pessoas estão ali e tudo mais. Que legal, velho. Essa daí eu não imaginava, não. E Nem hoje, a vida do Natal, assim, mais massa, que você cria uma comunidade forte, né? Galera que está com você naquele momento ali. E hoje no seu negócio, como é que tá ali os seus produtos? Tá no perpétuo hoje, né? Você tem quais linhas de receita assim no negócio hoje rodando? Hoje, 99% da receita vem de infoproduto. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fiz, historicamente, lançamento. Então, lançamento, você, para quem não conhece, você faz algumas vezes por ano. Pode fazer uma vez por ano, fazer 2 vezes por ano. Eu fazia 4 vezes por ano, janeiro, e aí intercalando de 3 em 3 meses, até chegar no final do ano. Então, eu sempre fiz lançamento. E o lançamento, ele gera um pico de vendas absurdo, né? Porque você gera uma demanda reprimida. Quando você abre as inscrições para o curso, você deixa aberto ali por uma semana, normalmente. E aí você gera um volume de vendas elevado, você fecha as matrículas e aí depois só dali 3 meses. O lançamento, ele tem as vantagens e desvantagens, porque você fica 3 meses sem ter receita nenhuma e você tem uma incerteza, porque tem os lançamentos que são mais fortes, são mais fracos. Então você fica com essa expectativa durante 3 meses. E ansiedade absurdo também, né? Exatamente. Ainda passivo, né? Não, e também gera uma adrenalina, querendo ou não, cara, uma adrenalina absurda, assim, quando você abre o carrinho no lançamento. O negócio pipocando. Porque, pô, teve lançamento, cara, na pandemia, no mês de julho, eu acho, julho de 2020. Foi um dos maiores lançamentos que eu fiz. O que eu faço normalmente? Eu abria o carrinho às 8 da manhã. Só que meia-noite eu já deixava aberto sem anunciar, porque eu testava para ver se a landing page estava funcionando, se o checkout estava funcionando e tal, para não abrir tudo junto ali. Então dava 1 da manhã, meia-noite eu abria, não falava para ninguém, ia dormir e acordava no outro dia ali umas 7, antes do carrinho abrir às 8, para, enfim, ir acompanhando. Cara, já aconteceu, deu acordar de manhã e já tem 1 milhão de vendas, cara. De faturamento. E nem tinha lançado oficialmente. Antes de abrir.
que foi o lançamento da primeira turma do Dólar Masters, que é o meu curso de investimento exterior. Então, assim, isso gera uma adrenalina absurda, assim, é uma coisa surreal. E até quando é menos e mais, porque, pô, você imaginar você ter um faturamento desse, assim, em um dia, um negócio que tem uma margem absurda, que é você vender um acesso, obviamente que tem um suporte, tem tudo que vem depois. Mas tem isso, então você gera esse pico de ansiedade muito grande, tanto positivo quanto negativo. E às vezes você acaba se frustrando depois com lançamentos menores, só que ainda são valores assim absurdos, é quase A gente perde um pouco a noção da realidade. perde a noção. E aí o que eu decidi fazer? Eu fiquei um ano fora do YouTube e voltei. Quando eu voltei, por acaso, o meu site do Zero a Holder, ele estava aberto e eu falei, cara, na verdade eu reformei, eu fiz uma landing page nova e eu deixei ela lá. E de vez em quando começava a entrar uma venda ou outra de inscrição. Eu falei, cara, o que você vai fazer? Eu vou deixar ele no perpétuo. Então eu tenho hoje um curso que roda 24 horas por dia, a pessoa entra, se inscreve, as aulas já estão todas liberadas. Tem um suporte que eu dou no grupo do Telegram que eu respondo um a um não no um a um. A gente tem um grupo e tem uma aba lá, pergunte ao Fábio. O pessoal deixa as dúvidas lá, eu entro e respondo o pessoal por áudio. Entendi. Então tem lá e tem encontros ao vivo que normalmente eu faço quinzenalmente. E as outras aulas todas gravadas. Então a pessoa pode entrar a qualquer hora. E aí, em vez de eu fazer 4 lançamentos por ano, o que eu estou fazendo são 2 lançamentos por ano do meu outro curso, que é um curso 100% de investimentos no exterior. Entendi. Então eu fico rodando um perpétuo do Zero a Holder, que aí é um investimento no Brasil, tem introdução a investimento exterior, então é um curso mais intermediário, iniciante intermediário, vamos E colocar você é assim. 100% orgânico ele, você não roda tráfego nem nada. Eu tô rodando tráfego, cara, mas eu rodo muito pouco. Eu rodo, assim, R$3.000 por mês de tráfego. É o que eu rodo. Legal. É bem Caminhando pouquinho. já para a gente encerrar a primeira parte da conversa, que ele vai falar de bastante coisa, mas para o pessoal que quer te encontrar na internet, se tiver alguém aqui que não conhece e que está interessado em talvez participar dessa próxima turma, quando que tem a próxima turma? Boa pergunta. Então vai pro perfil. Cara, se você se interessou, primeiro me segue no YouTube, me segue lá no Instagram. O YouTube é canal do Holder, no Instagram, @fabio.holder. Segue lá, acompanha os conteúdos. Tem um guia inicial que é bem legal, que são 3 lives que tem no YouTube, live do Holder 1, 2 e 3, que eu tô mais novinho, já tem uns 4 anos que esse conteúdo tá lá, mas é o conteúdo atemporal. O pessoal entra lá, eu tô com cabelo, sem ruga, mas sou eu. Live do Holder 1, 2 e 3 no YouTube, e ali você vai ter uma base legal para você entender se funciona para você, se não funciona, mas é uma metodologia de investimentos que qualquer um pode aplicar, que basicamente é você construir patrimônio aportando numa carteira de investimentos. Bacana. Isso aí. Massa. Então, pô, Fábio, valeu, obrigado. Eu A gente que vai agradeço. conversar ainda sobre investimentos, mas legal conhecer um pouco mais a fundo aí seu negócio. E é isso aí, sucesso. Valeu. Pessoal, Obrigado. até a próxima, viu? Valeu! Valeu.